agradecer a presença de todos vocês, em especial a presença dos meus colegas vereadores que estão aqui comigo. Muito obrigado pelo carinho e por me fortalecerem sempre. Poucas vezes precisei realizar uma coletiva de imprensa como presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Mas chegamos a tal ponto de tantas inverdades praticadas pelo prefeito Alexandre Calil a respeito do transporte público que é necessário esclarecer de uma vez por todas. O transporte público vive uma crise muito séria, que não tem sido tratada com devido respeito pelo chefe do Executivo. Mas eu explico. Em 21 de dezembro de 2021, Calil disse que iria reduzir a passagem em 20 centavos. Pois bem, em 31 de janeiro de 2022, cobrei o prefeito sobre uma ação concreta e ele respondeu no mesmo dia, afirmando que dependia de acordo que seria fechado em audiência marcada no Tribunal de Justiça para o dia 7 de fevereiro de 2022. A Câmara estava lá, mas ele não compareceu. Nessa audiência, o juiz pediu dados abertos sobre os valores e a Prefeitura ficou de apresentar essas informações em 14 de fevereiro de 2022. De última hora, o prefeito desistiu da audiência na Justiça e mandou um texto para a Câmara Municipal repleto de falhas. Antes disso, no dia 3 de fevereiro, convidei, por ofício, o prefeito para discutirmos o assunto antes que a proposta fosse enviada para a Câmara, para que estivesse bem alinhado, e no dia 4, ele prontamente se recusou. Porque o projeto foi devolvido pela Câmara à Prefeitura. Eu vou fazer uma leitura aqui, porém, o doutor Frederico está aqui. Vem aqui, Fred, por gentileza. Ele é nosso procurador, responsável pela DIRLEG, que poderá responder qualquer questão técnica a respeito desse assunto. Porque ele foi analisado pelos técnicos da Câmara, que apontaram falhas que devem ser analisadas. Desculpa, gente. Porque ele foi analisado pelos técnicos da Câmara, que apontaram falhas que devem ser corrigidas e só assim retornar para a Câmara, para que possa seguir os trâmites previstos no regimento interno, como a definição das comissões que o analisarão e só então ir ao plenário. Na coletiva de imprensa de ontem, dia 3 de março, o prefeito Alexandre Calil jogou com a população mais uma vez. Ele disse que devolvemos o projeto por má-fé ou por incompetência. Senhor prefeito, foi realmente incompetência, mas não dos técnicos da Câmara Municipal, mas da Prefeitura, que mandou para cá um texto vazio e cheio de inconsistência. Não vamos descumprir a lei para favorecer empresários de ônibus. Senhor prefeito, este projeto não tem segurança jurídica e, por isso, foi devolvido. Antes da coletiva de imprensa do prefeito, ou devo chamar de circo, já havíamos conversado com o Valadão, secretário de governo, para que nossos técnicos se reunissem com a Procuradoria da Prefeitura a fim de ajustar o texto e, então, ele retornar para a Câmara. Ou seja, estamos tratando o assunto com o máximo de seriedade. O que queríamos desde o início era a construção do projeto sem embates. E nem chegamos na discussão, porque ele parou na parte técnica por ser vazio e sem clareza. Alexandre Calil fez acusações sérias, sem respeitar a mim e sequer a instituição Câmara Municipal. Não tenho gabinete secreto, não mando na imprensa. Muito pelo contrário, respondo a todos os questionamentos, a qualquer hora do dia e a todos. Tenho boas relações à frente do Poder Legislativo. Represento uma instituição. E, sim, ele se incomoda comigo porque não somos funcionários dele, mas vereadores eleitos pelo povo e fiscalizadores. Eu gostaria de lembrar que o prefeito ameaça o povo com a passagem de 5,75. Em 2018, ele ameaçou com de 6,35. Reitero, a avaliação deste projeto ainda não foi do mérito, embora seu conteúdo está o aporte de mais 156 milhões de reais para as empresas de ônibus, sem nenhuma contrapartida para o município. A Prefeitura já liberou 220 milhões para as empresas de ônibus, e o que este projeto previa são mais 156 milhões. Mais dinheiro para os empresários não resolve o problema. Isso vai garantir pontualidade e qualidade? Não. Afinal, Alexandre Calil prometeu abrir a caixa preta
mas nunca agiu de verdade para isso acontecer. O caminho é recriar o Comitê de Repactuação do contrato dos ônibus e a reformulação de tarifas de transporte coletivo de Belo Horizonte para que esse assunto seja conduzido de maneira adequada. Eu fui questionada hoje em entrevista na Rádio 98 sobre a fala do prefeito de que a cidade está sendo sabotada e que não adianta multar as empresas de ônibus porque a cobrança vai para a dívida ativa. Sobre isso, é preciso se atentar para os instrumentos de cobrança previstos no contrato de concessão. A cláusula 18.1 prevê expressamente, no inciso 3º, um seguro para a garantia do fiel cumprimento do contrato, que assegura o pagamento de multas e eventuais indenizações devidas pelas concessionárias. O beneficiário desse seguro, ainda conforme previsão contratual, é a BH Trans, ou pode ser concedente. Cláusula 18.3. E é a obrigação das concessionárias fazerem um depósito anual de porcentagem do contrato para financiar esse seguro. Mas esse não é o único caminho. Em dezembro de 2021, quando houve a paralisação dos motoristas de ônibus, essa Câmara enviou a indicação número 271/2021, com outras sugestões de uso dos instrumentos contratuais para garantir a execução desse contrato, como, por exemplo, a intervenção do poder concedente. Então, prefeito, ficam as perguntas. Por que a Prefeitura não está executando esse seguro e garantindo o recebimento das multas? Será que o dinheiro do seguro está onde deveria estar? De quem é o interesse de que as multas dependam da burocracia da dívida pública? A solução existe. O que não existe é a vontade de fazê-la acontecer. Enquanto isso, o povo não tem ônibus de qualidade, dentro do horário e com conforto. Esse projeto precisa caminhar de forma correta. Belo Horizonte precisa ser administrada de forma correta, com equilíbrio e não com circo. Presidente, Cléber Ribeiro Itatiaia, o prefeito afirmou ontem que ele não vai mexer no projeto e vai mandá-lo novamente à Câmara Municipal. O que vocês vão fazer quando o projeto, de fato, chegar aqui com o mesmo texto? Cléber, o projeto chegou aqui na Câmara com o mesmo texto, ele está agindo como o dono da bola, ou faz do meu jeito, ou não vai ser feito. Porém, nós temos pessoas com bom senso na Prefeitura. E a Prefeitura não se faz só do prefeito. Nós temos lá o FUAD e o Valadão, em que já fiz contato, a parte técnica da Prefeitura vai fazer contato com a parte técnica da Câmara Municipal para fazer as alterações necessárias. Caso não sejam feitas essas alterações, a Câmara não tem como receber o projeto. Presidente, a senhora está entrando com uma interpelação judicial também contra o prefeito. A senhora pode falar um pouco sobre isso, qual é o objetivo, como isso vai acontecer? Bem, estou entrando porque o ataque dele ontem foi contra mim, contra a presidente da Câmara, mas contra a Nelly Mulher também. Ele me adjetivou diversas vezes e nós não podemos aceitar que ele, nosso representante maior da cidade, não respeite a Câmara Municipal e sua presidente. Na verdade, esperar respeito do Calil é muito confuso, né? Porque ele não consegue ter esse equilíbrio, esse bom senso. Mas talvez na justiça ele consiga entender que existem regras e civilidade e que nós temos que nos tratar com civilidade. Ele declarou ontem ódio a mim e criou um clube, né? Inimigos do Rei, no qual ele me colocou nesse clube. Agora, ele pode se considerar meu inimigo, porém eu não sou inimiga dele. Eu tenho um Deus maior na minha vida. E quando você é inimigo, você odeia, você quer a desgraça do outro, eu não desejo isso para ninguém. Do Calil hoje, eu só tenho dó. Presidente, Luciano, TV Bandeiras e Rádio Bandeiras aqui, boa tarde, obrigado por nos receber. Sobre a questão do gabinete secreto que ele afirmou que a senhora teria junto à PNB, qual é a posição da senhora? Ele é tão secreto, mas tão secreto que nem eu tenho conhecimento. Tenho um bom relacionamento com todos. Estou aqui enquanto presidente da instituição. Então, recebo todo mundo, converso com todo mundo. Tive, sim, uns 2 encontros, ou 2 ou 3 oportunidades de estar com Flávio Roscoe. Não tratamos
porque a FIENG não tem assunto basicamente nenhum que se trata com a Câmara Municipal, mas tem algumas agendas que batem. Tem um respeito tremendo por ele e ele comigo, isso se chama diálogo. O prefeito deveria aprender a ter esse diálogo também. Outra afirmação foi quanto às futuras eleições, né? Vice-candidata ao governo do Estado e também à Prefeitura de Belo Horizonte. O que de fato há nisso? Há esse interesse da senhora? Como é que a senhora avalia essa afirmação dele também? Eu fiquei muito feliz e surpreendida por ver que o prefeito da nossa capital me vê como concorrente dele nas eleições, como ele está escolhendo, né, a vice do adversário dele. Bem, não existe essa conversa, ele já me lançou como prefeita também, quem sabe, né? Isso aí é uma discussão à frente, mas tem colegas que já se pontuam como candidato a prefeito e que têm o meu apoio. Não é uma coisa que estudo no momento, mas são pensamentos da cabeça do prefeito, que naquele momento de desequilíbrio ele falou, acredito que, na verdade, ele não deve pensar muito nas minhas ambições. Isso quem deve pensar sou eu. Ele deveria estar cuidando da cidade e eu estou aqui cuidando da Câmara Municipal. Ele acabou com esse diálogo há 9 meses atrás. Não tem contato, não conversa? Não, não existe conversa. O meu contato é com o Fuad Noma e com Valadão. E com os outros secretários também, que são sempre muito prestativos. Eu queria perguntar sobre o projeto de lei, né, que agora voltou para a Câmara e está tendo essa discussão, então, entre os técnicos aqui da Casa com os da Prefeitura. Qual que é a possibilidade desse projeto caminhar aqui dentro da Casa? O que precisa ser feito? Quais são as mudanças? Patrícia, eu vou pedir para o doutor Frederico colocar toda a parte técnica de forma correta. Sim, é Frederico Arriero, eu sou diretor do processo legislativo e também procurador efetivo da Casa. Para o projeto ser recebido na Casa, assim, não somente o projeto do prefeito, mas qualquer projeto que adentre o protocolo da diretoria do processo legislativo, ele precisa ser redigido com técnica legislativa e clareza. Nesse caso, o projeto de lei apresentado pelo prefeito tinha diversos vícios em relação à clareza, de fazer referência a contrato, a termos que estão no contrato, e um contrato que não compõe o projeto de lei. Então, há uma obscuridade em relação ao que se está pretendendo com a proposta de lei, e essa obscuridade precisa ser sanada para que o projeto seja recebido. Com licença. Perfeitamente. Aproveito para acrescentar uma pergunta que tem a ver também. O Ministério Público de Contas ponderou que o projeto de lei não garante a redução de 20 centavos na tarifa. Eu queria que o senhor comentasse isso também, se essa é a sua percepção. Perfeitamente. Olha só, nesse primeiro momento, nós não fazemos avaliação em relação ao conteúdo. Ou seja, o mérito não é objeto de análise nesse momento. O mérito compete aos vereadores, por meio das comissões, que é uma apreciação técnica feita pelos vereadores e suas equipes, em relação ao projeto. O que nós verificamos no momento do recebimento são as condições para o projeto tramitar na Casa. E essas condições, elas não são uma definição, não são uma opção dada ao servidor público receber ou não o projeto. Isso é uma imposição trazida na lei e também no regimento interno da Casa. Então, nós temos que seguir rigorosamente o regimento e proceder à devolução do projeto, assim como nós fazemos rotineiramente com várias proposições apresentadas por vereador. Então, isso não é um caso excepcional, mas sim uma rotina dando seguimento ao que prevê o regimento interno. A respeito do seu questionamento, Patrícia, dos 20 centavos, como se trata de uma questão de mérito, nós não adentramos no momento neste exame. No entanto, o projeto não deixa claro a intenção do prefeito de reduzir o valor da passagem. Ele faz uma confusão, e ele fez essa menção, inclusive, ontem em coletiva. Ele faz uma confusão em relação a anexo de mensagem que não compõe um texto da lei com anexo de lei. Anexo de lei é aquilo que, o projeto tornando-se lei, ele passa a integrar a lei e é
exigível. O anexo da mensagem nada mais é que um integrante da justificativa do projeto, ou seja, da intenção dele em relação ao projeto. E claramente ele fez uma confusão em relação a isso. Então, embora ele ontem tenha se penitenciado por não ser um técnico da área e não ter a compreensão em relação a isso, ele acabou invadindo um pouco o espaço do técnico, que ele deveria ter consultado lá da prefeitura, e mencionando algumas coisas em relação a esse documento compor ou não o projeto de lei. Então, quer dizer, aquela ata, então, ela não compõe o projeto de lei, é isso? Sim, a ata ela não é integrante do projeto de lei. A ata ela compõe a mensagem que encaminha o projeto de lei. Então, você não... Sim, e mais, a ata, ela não é mencionada no projeto de lei como ata. Ela é mencionada como uma deliberação tomada em reunião. E essa deliberação não se sabe se foi delimitada exclusivamente naquela ata, né? Frederico, na fala do prefeito, ele disse que houve equívocos em relação aos números dos contratos e também, sendo que Belo Horizonte só tem um contrato com 4 consórcios. Olha, boa observação. O prefeito, na verdade, faz referência no contrato, no projeto de lei, se ele tivesse visto o despacho que foi encaminhado a ele, o despacho deixa claro que o contrato é mencionado de forma inespecífica. Ou seja, não se define qual contrato está sendo tratado naquele projeto de lei. O projeto de lei, ele pode fazer, ao fazer referência a um contrato, esse contrato pode ser, inclusive, alterado. Eu não sei se o contrato é o contrato que foi firmado há 5 anos ou se foi aquele contrato que foi encontrado há 10 anos lá na prefeitura. Então, a Câmara não tem nenhuma clareza em relação ao contrato. E mais, há uma questão chamada hierarquia de normas, que a lei não faz referência a contrato. A lei ela é genérica e ela, quando ela faz alguma necessidade de transpor a parte do contrato para o texto da lei, essa parte é simplesmente transcrita no corpo da lei. Vocês estão dentro do consórcio, pode ter vários contratos aditivos, sim. É isso, né? Sim, e mais, o contrato também é um ato bilateral entre as partes. Ou seja, se autorizar determinada lei for aprovada, autorizando que o contrato preveja algum procedimento, esse contrato pode ser alterado pelas partes e passar a ter um outro alcance diverso do que foi aprovado pela Câmara. Frederico, uma dúvida mais técnica, assim, até pegando um pouco o gancho da Patrícia. Agora, então, a Câmara pode devolver de novo o projeto? O que acontece a partir de agora? Ou a Prefeitura teria que apresentar um novo projeto, já que esse está com essas... Olha, como a presidente já bem colocou, o prefeito encaminhou novamente o projeto. Nós faremos uma interlocução junto à prefeitura. O prefeito ele conta com um corpo técnico qualificado. Provavelmente esse corpo técnico não foi ouvido nesse projeto de lei. Então nós vamos entrar em contato com o corpo técnico da Secretaria de Governo e tratar a respeito dos ajustes necessários ao projeto. Caso não seja alterado, mesmo texto, mesmo desfecho. Tá? Tudo bem? Marcos Silva, Jornal Comunidade de Ação. Então, a minha pergunta é com relação ao atual contrato que a Prefeitura tem com as empresas de ônibus, ou com os consórcios, se ele atende, ou no entendimento da senhora, ele é o perfeito para a cidade, ou deveria mudar alguma coisa. Eu trago o resgate uma coisa do passado, que é a relação que tinha entre a Metrobel na transição para a BH-Trans, onde as empresas eram remuneradas por viagem de ônibus, e não pelos número de passageiros que ela carrega. O transporte, desculpa a expressão. Mas, o que a senhora pensa a respeito disso? Teria que rever esse contrato hoje? Esse contrato já foi condenado, inclusive, pelo Ministério Público. E a maior discussão, quando nós entrarmos no mérito do projeto, que ainda não entramos, é justamente isso, o contrato não atende. E quando nós falamos que vamos fazer um subsídio de 156 milhões, além daquilo que já é pago, não existe previsão nenhuma de nenhuma outra contrapartida para a cidade de Belo Horizonte, a não ser esse atendimento que já é um caos, acompanhado por todos nós, ao longo do dia a dia. Os trabalhadores sofrendo com ônibus que não atende quando tem ônibus. Presidente, na fala do prefeito também, ele disse em relação aos 40 milhões que a Câmara ofereceu, tentando aí ajudar o sistema, e ele disse que a Câmara, entre aspas, querendo oferecer dinheiro aos empresários. Queria que o senhor esclarecesse para a gente também. Oferecemos sim, porque achamos, vou usar um termo que ele usou bastante,
ridícula a proposta de redução de 20 centavos. Isso não auxilia ninguém. E quando o prefeito se apropria para falar de pobre, talvez eu tenha aqui condições de falar a respeito de pobre melhor do que ele. Tive uma infância pobre, da favela, e pobre não quer ser tratado desse jeito, não. Pobre não é inferior a ninguém, só precisa de oportunidade. Então, usar os pobres com discursos populistas da forma que ele vem fazendo, isso, na verdade, constrange a população humilde. Eu vim de uma família miserável. Minha mãe, lavadeira, meu pai, faxineiro. E isso não me fez inferior a ninguém. Isso não me fez menor do que ninguém. Nós temos que entender que faltam agora 15 dias úteis para a tomada de decisão do prefeito e saída dele. Deus vem me dando uma força, que é uma força que vocês não têm noção. A única coisa que ele tem que entender é que a Câmara Municipal é uma instituição independente. Eu venho falando isso há 1 ano, e ele ainda não conseguiu ouvir. Não somos subordinados, somos parceiros. Os vereadores que estão aqui são vereadores eleitos pelo povo, escolhidos pelo povo. Nós não estamos aqui para falar amém para tudo que ele falar. Não estamos aqui para concordar com tudo que ele colocar. Nós estamos justamente para discutir. E o que nós queremos é o melhor para a cidade. Agora, insinuações de um prefeito que não tem argumento para discutir tecnicamente, partir para o ataque pessoal, isso é vergonhoso, isso é triste. Eu fico envergonhada do prefeito que nós temos. Pessoal, muito obrigada. Nós temos que subir, que nós temos plenário. Muito obrigada aos meus queridos amigos vereadores que foram intitulados já de boçais, agora de trupe, né? Mas que são vereadores, homens e mulheres, firmes e que sabem o que querem para a cidade. Muito obrigada. Gente, a última pergunta, presidente. Tem essa previsão de quando os técnicos vão estar em conversa ou já estão em contato? Nós dependemos completamente da Prefeitura. A Câmara Municipal, como sempre, está aberta ao diálogo. Mas já procurou a prefeitura? Já liguei para o Valadão, já falei com ele sobre essa abertura, conversei com ele hoje, e ele ficou de providenciar essa agenda. Obrigada a vocês.